Olá, sombrios! Tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. É um gesto simples para você, porém muito importante para mim. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Sem mais prosa, vamos pro conto. Os dias se passaram e o Cani não deu mais sinal de vida. Também desapareceu do restaurante onde havia se abrigado anteriormente. Agora encontrara refúgio em uma casa abandonada, numa propriedade próxima à Pedra Furada. O local tinha um grotão nas redondezas, cheio de água fresca, além de animais de criação que vagavam sem qualquer proteção durante a noite. O Cani percebeu que alguém cuidava do lugar durante o dia, mas ninguém morava ali, o que tornava o local perfeito para se ocultar. Além disso, dali ele podia observar a movimentação da polícia que continuava inventurosa. Durante a noite ele saía para perambular pela cidade, explorando cada canto e viela escura. Estava estudando o território, absorvendo os detalhes, preparando-se para os próximos passos. Já era a hora de deixar a Vila Bacurau e dar as boas-vindas ao povo da cidade. Elisa e Daniel ajeitaram os papéis do casamento. Estavam ansiosos para iniciar uma nova etapa juntos. Dona Lucinha, em sua generosidade, cedeu o sítio para a festa, que seria simples e durante o dia. O mesmo padre que havia benzido o sal e a cruz do sítio realizaria a cerimônia, trazendo um significado especial à união. Na noite em que soube de toda a verdade sobre a vida de Daniel, Elisa sentiu seu coração pesar com a gravidade das circunstâncias. As revelações a deixaram apreensiva e por um momento considerou desistir. O medo do futuro, especialmente pela possibilidade de os filhos herdarem a sina de Daniel, a atormentou. No entanto, algo mais forte a fez refletir. Lembrou-se das palavras sábias de sua mãe. Nada na vida é por acaso. Se o destino a havia levado até Daniel, mesmo em meio a tantos desafios, era porque eles tinham um propósito maior a cumprir juntos. Pensou em como Daniel, apesar de tudo que carregava, havia construído um caráter íntegro e amoroso. Se ele conseguira trilhar um bom caminho, por que os filhos deles também não conseguiriam? Ao deixar esses pensamentos amadurecerem, Elisa levantou-se da cadeira onde estava. Aproximou-se de Daniel, que a observava com o coração pesado, temendo uma rejeição que poderia destruí-lo. Sentou-se ao lado dele na cama, tomou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Não pense que vai se livrar de mim com essa história triste de um futuro incerto, disse ela com a voz firme e os olhos marejados. Não estamos mais sozinhos. Temos um ao outro agora. E se nossos filhos forem como você, serão lindos. Vou amá-los como amo você. Daniel sentiu as palavras de Elisa como um bálsamo para suas dores e inseguranças. O lupino, por mais forte que tentava ser, não conseguiu conter as lágrimas. Ele abraçou Elisa com força, sentindo-se inundado por uma felicidade profunda e genuína. A decisão dela de permanecer ao seu lado, mesmo diante das adversidades, era tudo o que ele precisava ouvir para acreditar em um futuro juntos. Depois de compartilharem aquele momento de pura emoção, Elisa enxugou as lágrimas e com um sorriso suave revelou algo especial. Olha, meu pai era um homem de sua altura. Esse terno foi o que ele usou quando casou com a minha mãe. Não sei se você já tem um, mas eu o trouxe caso não tenha. Ele é seu agora.
Daniel ficou surpreso com o gesto. Era mais do que um presente. Era um símbolo de aceitação e confiança. Ele sabia que aquele terno carregava memórias e uma história preciosa para Elisa. Apesar de já ter recebido um de Dona Lucinha, não teve coragem de recusar tamanha demonstração de carinho. Assim que vestiu o terno, parecia feito sob medida para ele. Elisa observou emocionada e sorriu ao ver como ele ficou bem. O ambiente, antes carregado pelas revelações difíceis, agora estava leve e cheio de cumplicidade. Movida pela curiosidade, ela olhou para a cama e perguntou: "O que vocês estão fazendo?" Daniel, ainda segurando o cinto, respondeu com um sorriso: "Como não vai poder usar o bento com seu vestido de noiva? Estamos fazendo esse cinto para você. Pode usá-lo antes de vestir o vestido. Assim estará protegida." Elisa pegou o cinto de couro, com saquinhos abençoados costurados ao redor, sentindo o cuidado e a preocupação de Daniel em cada detalhe. A emoção brilhou em seus olhos quando ela disse: "Você vai ser um ótimo marido. Eu me sinto mais segura com você e estou feliz em fazer parte de sua vida." Mas, continuou, segurando o bento que trazia no pescoço, "eu já costurei um pequeno bolso interno no meu vestido, perto do decote, para colocar o meu bento." Daniel riu, seguido pelo preto velho que estava sentado em uma cadeira próximo a eles, observando a cena com satisfação. A descontração tomou conta do ambiente, com risos leves e olhares trocados cheios de ternura. Foi então que Elisa percebeu algo que não havia notado antes. Virou-se para o idoso com um ar intrigado. "Espere, o senhor não é humano, é?" O preto velho deu uma risada calorosa, mexendo em seu cachimbo. "Não sou, filha. Sou um espírito da mata, como os que sua avó falava nas histórias. Mas não tenha medo. Só estou aqui para cuidar do menino Daniel e agora de você também." Elisa sorriu, sentindo-se acolhida e protegida por algo maior. Aquela tarde tornou-se um marco para ela e Daniel. Um momento onde o amor e a cumplicidade se entrelaçaram, com a magia e os mistérios que envolviam suas vidas. No dia do casamento, Daniel saiu cedo para o sítio de Dona Lucinha, enquanto Dona Ivete foi para a casa de Elisa ajudá-la a se arrumar. Dona Ivete, que acompanhara Elisa desde menina, estava tomada pela emoção. As lágrimas escorriam incessantemente enquanto ajustava os detalhes do vestido. E Elisa, já preocupada, interrompeu com um sorriso divertido: "Vamos até a cozinha, Dona Ivete. Vou fazer um chá para a senhora. Senão vai encharcar meu vestido com essas lágrimas. E, francamente, já estou com medo da senhora ter um troço enquanto me ajuda." As duas riram e foram para a cozinha, onde Elisa preparou o chá. O aroma reconfortante começou a preencher o ambiente, acalmando os ânimos. Mas então a campainha tocou. Elisa deixou a xícara de lado e foi até o portão e gritou: "Está aberto!" Ela imaginava que fosse o marido de Dona Ivete trazendo algo que a esposa esquecera. Mas ficou surpresa ao ouvir passos firmes subindo as escadas e uma voz familiar dizendo: "Isso aqui mudou muito desde a última vez que vi, mas você continua a mesma, pequena e com essa cara de assustada." Elisa congelou por um momento, reconhecendo imediatamente a voz. Com o coração disparado, abriu a porta e correu para os braços de seu irmão Elias, que a abraçou com força. Ele estava tão emocionado quanto ela. "Eu pensei que você não viesse", disse Elisa com os olhos marejados. "Você não respondeu à minha mensagem." "Queria fazer surpresa para minha irmã caçula", respondeu ele com um sorriso caloroso. Elisa enxugou as lágrimas e, ainda atônita com a presença dele, embora estivesse feliz, sentiu uma mistura de saudade e leve mágoa por tantas ausências ao longo dos anos. Mas naquele momento tudo parecia desaparecer, dando lugar à alegria de tê-lo ali. "Seu Arlindo é quem vai me levar até o altar, mas, já que está aqui,
Acho que ele não vai se importar de você me levar, disse ela, cheia de uma emoção na voz. Elias sorriu e passou a mão pelos cabelos dela, como fazia quando eram crianças. Eu já falei com ele. Seu Arlindo ficou feliz em saber que cheguei a tempo. Não podia deixar de cumprir o pedido do pai. Ele disse que, se morresse antes de você casar, queria que eu a levasse até o altar. Sei que não sou muito presente por causa do meu trabalho, mas nunca poderia faltar nesse dia tão importante para você. Elisa sentiu um nó na garganta lembrando do pai. Lágrimas desceram novamente, mas dessa vez de pura felicidade. Abraçou Elias mais uma vez, apertando como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Eu senti tanto sua falta, Elias. Obrigada por vir. Significa muito para mim. Naquele instante, o vazio que sentia pela ausência do irmão, ao longo dos anos, foi preenchido por uma presença trazendo à tona a força dos laços familiares. Antes de Elisa chegar, Dona Lucinha chamou Daniel para uma conversa em um canto mais reservado. Ela parecia determinada, com um olhar carregado de seriedade, mas também de carinho. No entanto, o que ela não sabia era que seu filho, Davi, estava próximo e acabou ouvindo cada palavra. Sabe que gosto de você, Daniel, como se fosse um filho, começou Dona Lucinha, o tom sincero de sua voz suavizando o peso de suas palavras. Mas também gosto de Elisa. Tenho uma consideração de mãe por ela. É uma moça direita, sozinha, porque o irmão mal liga para ela. Eu não sei do seu passado, rapaz, mas sei bem quem você é. Sei o que guarda dentro de você. Vi seus olhos no dia que o outro veio aqui te afrontar. Daniel encarava surpreso pela franqueza, mas não disse nada. Mas também sei que você tem um coração bom e não faz mal a ninguém. Só segue seu caminho respeitando a vida alheia. Vou te dar um aviso, Daniel. Não machuque Elisa. Não falo fisicamente, mas do coração. Depois que os pais morreram, eu nunca a vi tão feliz como esses dias. Então só siga com isso se for fazê-la feliz. Do contrário, ainda está em tempo de desistir. A dor será menor agora do que depois. Daniel, com um olhar firme, respondeu sem hesitação. Eu amo Elisa, Dona Lucinha. Jamais a machucaria, nem no físico, nem nos sentimentos. Fui honesto com ela, contei o que sou. E tudo sobre mim. Ela sabe que não sou um monstro. Eu só ajudo as pessoas e vou protegê-la com minha vida. Dona Lucinha parecia aliviada, mas não completamente. Mas e o outro, Daniel? O que está matando as pessoas? Eu sei que vocês já se enfrentaram. O povo fala e não deixará de falar disso. Ele deve estar te caçando. Isso não vai pôr a Elisa em perigo? Daniel segurou os ombros de Dona Lucinha com os olhos cheios de convicção. Não vou deixar que ele toque em um único fio de cabelo dela, Dona Lucinha. Nem que eu morra fazendo isso. Elisa estará segura como sempre esteve desde que começamos a ficar juntos. Já providenciei uma proteção para ela, para quando eu não estiver por perto. Dona Lucinha, emocionada, segurou as mãos dele. Que bom, filho. Isso me deixa mais tranquila. E quero te agradecer. Entre os policiais que você salvou naquela noite estava meu filho, Davi. Daniel sorriu com humildade. Mas antes que pudesse responder, Dona Lucinha o apressou. Agora vamos, antes que a Elisa chegue e não encontre você no altar. Os dois saíram sem perceber que Davi havia escutado tudo. Assim que ficaram fora de vista, Davi, que estava escondido na sala, entrou na cozinha visivelmente atordoado. O que ouvira parecia inacreditável. O lobisomem cinza que salvara sua vida e a dos outros naquela noite era ninguém menos que Daniel, o empregado de sua mãe. No altar improvisado, Daniel estava nervoso, ajustando a gravata a todo momento. Davi, que fora escolhido como padrinho por Dona Lucinha, postou-se ao lado dele.
Ainda digerindo tudo o que ouvira, inclinou-se para sussurrar. Que ironia! Estou aqui como padrinho do lobisomem que salvou minha vida. Daniel, sem se abalar, sorriu de canto e respondeu no mesmo tom. Não seria justo você não saber. Davi estreitou os olhos desconfiado. Você sabia que eu estava escutando? Perguntou num tom baixo. Sou um lobisomem. Eu senti seu cheiro. Davi o encarou com surpresa, mas antes que pudesse reagir, Daniel completou com um sorriso divertido. Esse seu perfume dá para sentir a 10 quilômetros de distância. E para isso nem precisa ser lobisomem. A brincadeira arrancou uma risada baixa de Daniel, enquanto Davi, desconfortável, afrouxava a gravata com um suspiro profundo. O policial ainda tentava processar tudo, mas a leveza na atitude de Daniel o fez perceber que, por mais estranho que fosse, estava ao lado de alguém que não era apenas uma fera, mas também um homem de honra. Quando Elisa entrou acompanhada de seu irmão, Daniel não conseguiu conter as lágrimas. Ele chorava mais do que ela, não apenas pela emoção do casamento, mas por um sentimento profundo que o tomava naquele momento. Pela primeira vez em sua vida, ele sentia que não estava mais perdido, que finalmente tinha um destino. Ele agora tinha um amor, uma esposa e uma família, algo que nunca pensou que seria possível. Quando chegou perto de Daniel, Elias olhou para ele com um olhar sério e afetuoso e disse enquanto entregava a irmã para ele. Apesar de achar pouco o tempo que se conhecem para tomar uma decisão tão séria como essa, eu respeito a decisão de vocês. Estou entregando a você o bem mais precioso da minha vida. Cuide dela como se sua vida dependesse disso. E como diria meu pai se estivesse vivo, eu abençoo a união de vocês. Daniel apertou firme a mão dele, um gesto de gratidão e compromisso. Ao tomar seu lugar entre os presentes, ele sentiu um nó na garganta, a emoção apertando ainda mais no peito. Quando se sentou perto de Dona Ivete, ele olhou para as roupas que ambos usavam, com um olhar distante e cheio de saudade. As roupas dos dois são as mesmas que meu pai e minha mãe usaram no casamento. É como se os dois estivessem aqui, participando disso, disse Elias, a voz trêmula, mas cheia de amor. Vendo a emoção dele, Dona Ivete o abraçou, oferecendo um conforto que só uma mãe poderia dar. Ela sabia o quanto ele havia se esforçado, a dor que carregava desde a perda dos pais, e como, apesar de estar longe e de participar pouco da vida de Elisa, ele a amava profundamente. Para ela, ver aquela cena era um reflexo do amor que sempre soubera que existia entre os dois. A festa seguiu até antes do anoitecer, quando por volta das 5 horas restavam apenas alguns poucos convidados no sítio de Dona Lucinha. Daniel e Elisa se despediram dos que ainda estavam ali. Como muitos que já haviam ido embora, não queriam estar na rua quando anoitecesse. Naquela noite, quando finalmente entraram no quarto, o ambiente estava iluminado por uma luz suave. O quarto agora era parte do lar deles, o lugar onde iriam começar a vida juntos como marido e mulher. O ar estava carregado de uma expectativa silenciosa, como se o próprio universo aguardasse o momento que estava prestes a acontecer. Daniel, embora estivesse exteriormente calmo, sentia o coração batendo forte, como se fosse escapar de seu peito. O nervosismo tomava conta dele, mas era uma sensação ambígua, misturada com a excitação de estar com a mulher que amava e o medo. Aquele medo que o acompanhava há tanto tempo. Ele se aproximou dela tentando disfarçar, mas os olhos de Elisa captaram a ansiedade em seu olhar. O medo estava lá, à espreita, como uma sombra persistente que Daniel carregava desde a infância. Ele se lembrava bem da história de seu pai, o homem que numa noite de paixão se transformou na fera, ferindo sua mãe em um ataque descontrolado. Daniel sentia
com uma dor profunda o medo de repetir o erro do pai. Tinha pavor de que a mesma coisa acontecesse com ele, de se transformar em uma criatura incontrolável durante aquele momento, prejudicando Elisa. Ele não sabia como controlar isso, como impedir que a fera tomasse conta dele, e o medo o paralisava. Elisa, sensível à tensão, se aproximou dele com um olhar de compreensão, tocando-lhe o rosto com delicadeza. Elisa sabia das dificuldades que Daniel carregava. Sabia o que ele temia, mas também sabia que ele nunca faria mal a ela. A confiança que ela tinha nele era absoluta, mas isso não impedia que a ansiedade tomasse conta de ambos. O momento era decisivo, não apenas para eles como casal, mas também para o próprio futuro de Daniel. Ele queria ser digno daquele amor, daquela mulher que lhe dava esperança, mas o medo ainda o consumia, e ele se perguntava se seria capaz de manter a promessa de nunca machucar Elisa. Com um sorriso tenso, mas sincero, Daniel a puxou para mais perto, o corpo tremendo, mas sua voz era firme. Eu te amo, Elisa. Vou tentar, com todas as minhas forças, ser o homem que você merece. Eu só não quero te magoar nunca. Elisa o olhou, a expressão serena, a confiança em seus olhos mais forte do que qualquer temor. Ela simplesmente o abraçou sem palavras, deixando que o gesto falasse por ela. Não importava o que viesse a acontecer, ela sabia que o amor deles era forte o suficiente para enfrentar qualquer sombra do passado. Elisa estava sentada na beira da cama. Parecia uma visão etérea em seu vestido de noiva. A luz suave do abajur realçava a suavidade de seus traços. Seus olhos grandes e cheios de uma mistura de nervosismo e curiosidade seguiam cada movimento de Daniel, que agora se aproximava dela com passos lentos e deliberados. O que ele era o tornava diferente dos outros homens, mas acima de tudo ela o amava profundamente. Ela confiava plenamente que ele faria tudo o que fosse possível para protegê-la. Quando Daniel finalmente se aproximou, seus passos pareciam pesar, como se cada movimento pudesse desencadear algo que ele lutava para manter preso dentro de si. Ele estendeu a mão com uma hesitação visível, tocando o rosto dela com uma delicadeza que parecia contradizer a força e a ferocidade que ela sabia que ele possuía. O toque de Daniel foi suave, quase reverente, como se temesse que qualquer gesto mais forte pudesse feri-la. Elisa sentia um calafrio percorrer sua espinha, mas não era medo. Era uma estranha sensação de segurança misturada com uma excitação quieta e nova, algo que ela nunca tinha experimentado antes, mas que parecia certo. A cada passo que davam juntos, o medo de Daniel aumentava, como uma presença invisível que o seguia. Ele sentia o calor subir pelo corpo, algo que sempre associara à transformação, ao momento em que o lupino dentro dele se aproximava da superfície, ameaçando tomar o controle. Ele se lembrava do olhar de sua mãe, o medo estampado em seu rosto quando lhe contou sobre o que acontecia com seu pai, o que a fez perceber a besta que ele carregava dentro de si. Aquela lembrança, sempre vívida, aterrorizava Daniel. Mas Elisa, com sua presença calma e confiança inabalável, que irradiava de cada um de seus gestos, o ancorava no presente. Ele sabia que precisava se concentrar nela, em sua segurança, para não deixar o monstro despertar. Elisa, percebendo a tensão em Daniel, deu um passo à frente e colocou uma mão gentil sobre o peito dele. Ela sentiu o coração dele batendo acelerado, o calor que emanava de sua pele, mas não recuou. Com uma voz suave, mas cheia de convicção, disse-lhe: Eu confio em você. Sei que não vai me machucar. Essas palavras simples, mas sinceras, foram como uma brisa calma em meio à tempestade que se agitava dentro dele. Ela dissipara o medo que começava a tomá-lo, acalmando-o de uma maneira que ele não esperava.
Com extrema gentileza, Daniel começou a explorar aquele momento, tomando o tempo necessário para se certificar que Elisa estava confortável, sempre atento às suas reações. Seus movimentos eram lentos, como se ele quisesse gravar cada segundo daquilo, temendo qualquer erro. Elisa, por sua vez, relaxava aos poucos, entregando-se ao carinho com o qual ele a tratava. Ela sentia a delicadeza de seus toques, a hesitação em seus gestos, e isso apenas aumentava a confiança que tinha nele. A noite seguiu com uma quietude de afetos, sem pressa e sem palavras desnecessárias. O medo de Daniel de machucá-la ainda estava presente, mas o amor e o desejo de protegê-la se mostrava mais forte. Eles se moviam juntos com cuidado, respeitando os limites de cada um, mas também se entregando ao que surgia entre eles. Era como se naquele momento o mundo lá fora não existisse mais. À medida que a noite avançava, o controle de Daniel sobre sua própria natureza parecia mais firme. O lupino dentro dele estava quieto, e a sensação de alívio crescia em seu peito. Elisa, com sua paciência e confiança, o ajudava a se manter no presente e focar apenas no que eles estavam compartilhando naquele instante. Ela o encarava e ele, por sua vez, se entregava a ela, não mais dominado pelo medo de algo que já parecia distante. Quando finalmente se deitaram lado a lado, o corpo de Daniel estava exausto, mas seu coração estava em paz. Ele olhou para Elisa, que adormecia com um sorriso suave nos lábios, e sentiu um alívio imenso. Ele não havia se transformado, não havia cedido ao monstro que ele temia, mas ao contrário, havia vencido sua própria batalha interna. Ali, com ela ao seu lado, Daniel sabia que podia enfrentar qualquer coisa. Com ela, ele não era apenas o homem que temia a fera dentro de si, mas o homem que estava disposto a dar tudo por aquele amor. Naquela primeira noite de núpcias, ele e Elisa descobriram que o amor, quando genuíno e verdadeiro, pode ser mais forte do que qualquer sombra, mais forte do que qualquer medo. E embora soubessem que outros desafios poderiam surgir, estavam prontos para enfrentá-los juntos, como marido e mulher. Daniel sorriu ao ver Elisa entrar no quarto carregando uma bandeja com um pão fresco, manteiga derretendo nas fatias quentes e uma xícara de café cujo aroma envolvia o ambiente com uma sensação acolhedora. Seus olhos brilharam ao vê-la, não apenas pela beleza que ela irradiava, mas pela serenidade e felicidade que parecia emanar dela naquele momento. Elisa estava vestida de forma simples, com um vestido leve e cabelos soltos, o que a fazia parecer ainda mais radiante e cheia de vida do que de costume. "Bom dia, meu amor", ela disse suavemente, colocando a bandeja sobre as pernas de Daniel enquanto se inclinava para lhe dar um beijo suave. O toque de seus lábios foi leve, mas carregado de carinho. Daniel, com um sorriso que não conseguia disfarçar, pegou a mão dela e a puxou gentilmente para se sentar ao seu lado na cama. "Bom dia, minha esposa. Especialmente hoje você está maravilhosa", ele sussurrou, seus olhos fixos nos dela, enquanto seus dedos entrelaçavam-se com os dela de forma natural. Elisa sorriu um pouco tímida, mas seu rosto exibia uma alegria genuína, como se o simples ato de estar ali naquele momento fosse tudo o que ela precisava. O café da manhã foi compartilhado com silêncio confortável, com risos ocasionais e pequenos olhares trocados entre eles. Conversaram sobre os planos para o dia, sobre as coisas pequenas e grandes que se entrelaçavam em suas vidas, como a rotina de trabalho de Daniel e as tarefas do cotidiano dela, sempre com um tom de leveza, como se o mundo lá fora não existisse. Depois de terminarem as refeições, Daniel se levantou, insistindo em ajudar a levar a bandeja de volta para a cozinha. Elisa, rindo, tentou impedir, mas ele a envolveu em um abraço, atraindo-a suavemente para junto de si. Ele a acompanhou até lá, brincando sobre como o café dela era de longe o melhor que ele já havia provado. Enquanto Elisa lavava a louça, Daniel a observava com carinho.
refletindo sobre como se sentia incrivelmente sortudo por tê-la ao seu lado. Cada gesto dela parecia mágico aos seus olhos. O jeito como ela cantava baixinho uma música antiga, o brilho nos seus olhos quando ela sorria ao ser surpreendida por um abraço por trás, a leveza com que ela se movia pela casa, transformando até o momento mais simples em algo especial. Ele se sentia em paz, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Após um tempo, decidiram sair para uma caminhada. O dia estava perfeito, o sol brilhava suavemente sem ser excessivamente quente, e uma brisa leve tornava o ar fresco e agradável. Elisa, embora estivesse acostumada com a rotina diária e os limites da pequena cidade, parecia ter encontrado algo de novo na ideia de passear. Ela o levou por partes de Venturosa que ele ainda não conhecia, mostrando-lhe as ruas, os pontos de referência que ele, devido à sua rotina, nunca tinha tido tempo de explorar. Para ela, cada canto de Venturosa tinha uma história, uma memória especial, e agora parecia natural dividir isso com Daniel, como uma maneira de compartilhar em seu mundo juntos. Enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de Venturosa, conversavam sobre o futuro e os sonhos de uma vida simples, mas feliz. Falaram sobre os planos que ainda estavam por vir, sobre a vida que queriam construir lado a lado, e como a cada passo mais pareciam pertencer um ao outro. Elisa, com um sorriso travesso, sugeriu então que fossem visitar a Pedra Furada, o famoso ponto turístico de Venturosa que ele nunca havia ido, apesar de trabalhar perto. Ela sempre falava com carinho sobre a Pedra Furada, como um lugar que guardava histórias e significados especiais para a cidade. E agora sentia que aquele poderia ser o momento perfeito para levar Daniel até lá, como uma nova experiência compartilhada. Ele aceitou de imediato, sentindo-se grato pela oportunidade de explorar ainda mais o mundo dela, de se aprofundar nos pequenos detalhes que a tornavam única. Ao lado de Elisa, sentia que estava vivendo exatamente o que sempre sonhou: a paz, o amor e a conexão profunda que só ela sabia oferecer.